Começar hoje. Então nós vamos falar sobre os três ofícios de Cristo. Cristo a gente pode resumir a obra do nosso Salvador em termos desses três ofícios. Ele é profeta, sacerdote e rei. Então eu vou explicar para vocês brevemente o que significa ou quais são as atribuições dele como profeta, sacerdote e rei. Vou mostrar poucos versículos, 2 versículos de cada um. Depois a gente vai fazer o exercício de ler um versículo e vocês me dizerem se aquilo é um trabalho de profeta, sacerdote ou rei, para eu ver se vocês pegaram mesmo o conceito. Então vamos lá, primeiro vamos ler o que a confissão traz, no parágrafo 8, é o último parágrafo do capítulo 8, que diz assim: Cristo, com toda certeza e de forma eficaz, aplica e comunica a salvação a todos aqueles para quem a adquiriu. Isso ele consegue fazendo intercessão por eles e revelando-lhes na palavra e pela palavra os mistérios da salvação, persuadindo-os eficazmente pelo seu Espírito a crer e a obedecer, governando o coração deles pela palavra e pelo seu Espírito, subjugando todos os seus inimigos por meio de sua onipotência e sabedoria, da maneira e pelos meios mais condizentes com a sua admirável e inescrutável dispensação. Então, embora a confissão não apresente aí as palavras profeta, sacerdote, rei, mas ela traz os conceitos ou as tarefas que cada uma dessas funções desempenha. Então, volta só um pouquinho. Quando a confissão fala que Cristo faz intercessão por aqueles por quem ele morreu e para quem ele comprou a salvação, está falando do ofício de sacerdote. O sacerdote é aquele que intercede, que ora pelo povo. Quando diz que Cristo revela aos seus, pela palavra, a palavra e pela palavra, os mistérios da salvação, isso é o ofício de um profeta. É aquele que revela a vontade de Deus, aquele que recebeu a revelação de Deus e agora transmite às pessoas. E o resto todo do parágrafo fala sobre o ofício de Cristo como rei, que ele nos persuade a obedecer, que ele nos governa, que ele domina os inimigos e destrói os inimigos. Isso é a tarefa de um rei. Então agora sim vou tentar apresentar para vocês de forma mais dividida, para ficar mais claro. Primeiro, o ofício profético, o ofício de um profeta. O que um profeta faz? O profeta, ele recebe a revelação de Deus, a mensagem de Deus, e ele transmite ao povo. Ele é o intermediário entre Deus e o povo. Deus revela mensagem, conteúdo, leis e promessas ao profeta, e o profeta transmite isso ao povo. A gente pode pensar em Moisés. Moisés subiu ao monte, recebeu a revelação de Deus, desceu do monte e deu ao povo. Isso é um profeta. E como é que Cristo exerce as funções de profeta? Cristo nos revela a vontade de Deus. E o nosso catecismo maior de Westminster, ele resume da seguinte forma: Cristo exerce as funções de profeta, revelando à igreja, em todos os tempos, pelo seu Espírito e pela palavra, toda a vontade de Deus, em todas as coisas concernentes à edificação e à salvação. Então, durante todo o tempo, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, Cristo revela à sua igreja, ao seu povo, que no passado era o povo de Israel, hoje é a igreja, um povo constituído tanto de judeus como gentios. Cristo sempre revelou a esse povo a vontade de Deus, e Cristo faz isso pelo seu Espírito e pela sua palavra. Então, por esses dois meios, digamos assim, pela palavra escrita, a Bíblia, e pelo Espírito que habita em nós, Cristo revela a vontade do Pai, a vontade do Pai concernente à nossa edificação, a forma como nós devemos viver, e tudo a respeito da salvação. Tudo que é necessário crer, saber a respeito da salvação, Cristo revela a nós pela palavra e pelo Espírito. Então, é isso que é ser um profeta, e é isso que Cristo faz sendo um profeta. Deixa eu mostrar em alguns textos bíblicos isso para vocês. João 12,49, Jesus diz assim: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse tem me prescrito o que dizer e o que anunciar. É exatamente o que faz um profeta. Recebe a revelação de Deus, o Pai, então ele transmite ao povo. E Cristo se coloca até dizendo que o seu ensino não era dele, ele recebeu do Pai e agora ele está entregando. Ele não era um mestre por si mesmo nesse sentido, ele não estava ensinando suas próprias conclusões, ele estava revelando a vontade e a palavra do próprio Deus, do Pai. Então é isso que um profeta faz. Agora, quando Cristo fala do Espírito, quando ele promete o Espírito Santo, ele diz assim: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome,
Este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Então a ideia de que pela palavra e pelo Espírito, Cristo nos ensina. Porque o Espírito de Cristo habitando em nós, ele nos faz lembrar de tudo que a gente aprendeu. E no caso, ele ainda revelou novos conteúdos que naquele momento, em João 14, não tinham sido revelados, né? As epístolas dos apóstolos, nenhuma tinha sido escrita ainda. Então foi o Espírito habitando neles que os inspirou para escrever o Novo Testamento. Então a gente tem Cristo revelando a vontade do Pai à igreja, seja pela palavra ou pelo Espírito. Essa é a função de Cristo como um profeta. Tudo bem? Ok, vamos falar agora sobre... Eu não entendi essa do Espírito, não. Tá, sim. Lembra que aí todo o discurso de Jesus lá em João 14 até o 16, ele falava sobre ele e o Pai enviarem o Espírito Santo para suprir a ausência de Cristo. Então ele diz, olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Então todo o ensino que vocês estão tendo comigo, vocês vão continuar tendo esse ensino. Na verdade, eu vou mandar o Espírito e ele vai ensinar ainda novas coisas que eu ainda não ensinei. Mas ele não seria a obra do Espírito? Mas é que o Espírito, ele é um agente de Cristo, entendeu? É por isso que Cristo diz que o Espírito seria enviado em seu nome. E por isso que o apóstolo Paulo chama o Espírito Santo de o Espírito de Cristo. Então a ideia de que o Espírito ele vem como muito entre aspas, né, um substituto, falando é um agente de Cristo, é o outro consolador. Ele é um consolador, mas ele é outro, porque Cristo já exercia essa função, né? Cristo já consolava os seus discípulos, mas ele diz, olha, eu vou partir, mas eu vou enviar um outro consolador. E a ideia então é de que o Espírito Santo ele é um agente de Cristo no seu povo. Cristo ele trabalha nos discípulos e age nos discípulos por meio do Espírito. É como se fosse o Espírito um instrumento, uma ferramenta de Cristo edificar o seu povo. Entendeu? Você consegue colocar numa forma de pergunta para eu ver se eu entendi exatamente qual é a sua dúvida? Fica confuso, porque o Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade. Sim. Mas aí isso não seria a obra dele, não? Porque pode ser o Espírito de Sim. Cristo, mas é o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Sim, é uma obra dele, não deixa de ser, mas ao mesmo tempo é uma obra de Cristo. Tá. Agora ficou claro, né? E uma coisa não exclui a outra, entende? Não é porque o Espírito está agindo que ele não esteja agindo em nome de Cristo, entendeu? O que ele está fazendo em nome de Cristo. Pensa no mesmo sentido que nós. Quando você anuncia o Evangelho, quem está pregando é você, mas você está ali em nome de Cristo, você está pregando o Evangelho de Cristo, e quem faz a obra é Cristo por meio do Espírito, no sentido de que você prega, mas você não faz nada por si mesmo, a autoridade não é sua, e é isso que significa ir em nome de alguém. Então você vai e prega a palavra de Cristo no nome dele, e é ele que age por meio da sua pregação. Então, de forma semelhante, né, dadas as devidas comparações ou diferenças, quando a confissão e o catecismo trazem para a gente que Cristo ensina a sua igreja por meio do Espírito, é no sentido de que o Espírito é um agente de Cristo. Ele ensina e nos faz lembrar do que Cristo ensinou, e ele faz isso em nome de Cristo. Ele faz isso como um agente, como um outro consolador. A palavra instrumento, ela pode trazer a impressão de ser ruim por ser, quando a gente fala de instrumento, como sendo um objeto, né? Só um objeto, mas não limite a isso, né? É claro que eu estou dizendo que o Espírito é como se fosse um instrumento de Cristo, mas eu não estou coisificando o Espírito, né? Ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade. A obra é dele também, mas a Bíblia fala dos termos de ele agindo em Cristo, né? De Cristo dizendo que ele enviaria o seu Espírito para continuar ensinando, para continuar lembrando do que eles já tinham aprendido e continuar ensinando, porque Cristo não continuaria a fazer isso de forma física, né, e presencial, mas ele continuaria ensinando os discípulos, né? Eu não vou deixar vocês órfãos, né? Eu vou continuar ensinando vocês por meio do Consolador que vai vir. Ficou mais claro agora?
Tudo bem? Se não houvesse o Espírito Santo, a morte de Cristo para nós, praticamente faz, eu estou dizendo assim, nós não temos que ficar no esquecimento com o tempo. É porque a gente não conseguiria crer e se apropriar disso, né? Porque o Espírito é aquele, você deita no seu travesseiro e fala sobre sua mente, sobre seu coração, durante a semana ele fala com você, ele te anima a ler a palavra dele, a buscar, a dobrar a joelho no chão, a clamar ao Pai. Porque Jesus morreu, ele veio, desempenhou o papel dele, morreu por meus pecados, pagaram o preço do pecado, e quando ele foi levado aos céus, sentado no direito dele, antes de partir, se ele vier isso. Então, o Espírito Santo que está a todo instante nos momentos. Isso. Às vezes você sente uma frieza, mas você peca, você se sente triste, e ele está te esquecendo. Eu penso assim. Sim, e na teologia a gente usa uma palavra para tentar expressar isso. Deus faz isso, nós não estamos separando, mas a função dos espíritos é vir nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, mas quando nós cometemos qualquer deslize, é ele também que vem e morre no meu coração, você está fazendo errado, não faz isso não. Ainda que você bem duro de coração, você convence. E eu mesmo aquele que faz essa idade, tornou Deus, clamou o Senhor chorar diante de Deus lá, os seus pecados. Sim. Pelo menos eu penso assim. Não, é isso mesmo, é como se na teologia a gente usa a palavra aplicar para falar do que o Espírito faz com a obra de Cristo, né? A gente então tenta resumir tudo isso que o Senhor disse, dizendo que o Espírito ele aplica aos crentes a obra de Cristo. Então Cristo comprou a salvação, mas quem vai lá e torna isso eficaz na vida do crente é o Espírito, que ele torna eficaz no sentido de nos capacitar a crer naquilo e de nos consolar, nos repreender, nos encorajar, nos mover à devoção, ao amor. Então o Espírito ele aplica a obra de Cristo internamente dentro de cada crente, e ele faz isso realmente para tornar a obra de Cristo válida para aquele indivíduo, né? Enquanto a gente pensa na obra de Cristo solta, de fato, se Cristo tivesse cumprido toda a sua obra, morrido na cruz, ressuscitado, subido aos céus, e a gente tivesse que aplicar isso a nós mesmos, a gente não conseguiria, né? Teria sido em vão nesse sentido, né? O Espírito é aquele que torna isso real para nós, né? Para mim, individualmente, o Espírito torna isso aplicável, torna isso real, torna isso praticável no dia a dia. É Ele que pega a mensagem da cruz, pega a obra de Cristo e faz com que ela me edifique, me encoraje, me humilhe, me encha de fé, de amor, de esperança. Então o Espírito é que faz tudo isso na gente, né? E que faz a gente compreender tudo isso. E a falta do Espírito te faz não compreender essas coisas. Exatamente. É uma condição natural do homem, é não entender. A gente vai até ver esse versículo daqui a pouco, quando a gente entrar no capítulo 9. O homem natural ele não entende as coisas de Deus. Então o Espírito é que torna elas compreensíveis, né? Elas se discernem espiritualmente. Então lembra de Cristo perguntando aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro vai lá, é muito corajoso, e fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz para ele: olha, essa conclusão que você chegou não é uma conclusão humana, né? Não foi carne e sangue, não, coisas propriamente humanas. Foi o Espírito de Deus que revelou isso a você. No sentido de que você não entenderia isso se o Espírito não tivesse revelado. Então esse é exatamente o ponto. Sem a ação do Espírito não há como compreender essas coisas, crer nelas ou viver por elas. Seria infrutífero, né, para nós. Não porque a obra de Cristo é insuficiente, mas porque nós não temos a capacidade de recebê-la, crer nela e aplicar ela à nossa vida. Edilane, queria falar alguma coisa? Tudo bem? Mais alguma dúvida sobre o ofício profético? Tudo bem? Ok. Pode passar aí o slide. Agora, um sacerdote. O que fazia um sacerdote? Lembra? Basicamente duas coisas. O sacerdote era aquele que oferecia sacrifícios em favor do povo. Então pensa em Arão, lá Deus constituindo Arão e sua família para ser a família sacerdotal, né? Para ser aqueles que cuidariam
de todo o ofício do templo, de todas as tarefas do templo, desde lidar com os utensílios, lavar tudo que estava sujo de sangue, mas principalmente fazer o sacrifício. Então, fazer o sacrifício em favor do povo, e eram aqueles que intercediam ou que oravam em favor do povo. Então, o sacerdote, ele basicamente faz isso. Ele é o representante do povo diante de Deus. Digamos assim, ele é o inverso do profeta. Se o profeta, ele pega a mensagem de Deus e leva ao povo, o sacerdote é como se ele pegasse os desejos, as vontades e as necessidades do povo e levasse a Deus em oração. Então, ele intercede pelo povo. A gente pode pensar em Abraão intercedendo pelo povo de Sodoma e Gomorra, falando, tem misericórdia, pedindo pelo povo. A gente pode pensar, mesmo nos profetas do Antigo Testamento que intercediam pelo povo, embora eles fossem formalmente profeta, eles também estavam realizando um ofício de sacerdote. Durante vários personagens, vários homens da história, eles executaram 2 ofícios ao mesmo tempo. Então, a gente pode... mas o único que desempenhou essas 3 funções foi Cristo. Mas muitos desempenharam 1 ou 2 funções ao mesmo tempo. Então, a gente pensa, por exemplo, em Davi. Davi era rei, mas também era profeta. Ele também pregava ao povo. Ele também era inspirado pelo Espírito e escrevia. A gente tem lá, muitos dos salmos são de autoria dele. Então, a gente tem um homem exercendo 2 ofícios. Então, basicamente, o sacerdote é isso. Ele oferece sacrifício em favor do povo e ele ora a Deus ou intercede em favor do povo. E como é que Cristo faz isso? Ele oferece também um sacrifício em favor do povo. Ele oferece a si mesmo. Então, Cristo, ele é ao mesmo tempo o sacerdote e a oferta. E o sacrifício, né? Ele oferece a si mesmo em sacrifício a Deus, em favor do seu povo, e ele também agora está à direita de Deus intercedendo pelo seu povo. Então, essas são as ações ou as funções que Cristo desempenha como sacerdote. Deixa eu mostrar isso em alguns versículos. Só ler aí nosso catecismo maior. Cristo exerce as funções de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo, uma vez em sacrifício sem mácula a Deus, para ser a reconciliação pelos pecados do seu povo e fazendo contínua intercessão por ele. Agora se vão ver os versículos. Hebreus 7. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, aí falando dos sumos sacerdotes do Antigo Testamento, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Então veja que esse texto chama Jesus de sumo sacerdote e diz no final que ele a si mesmo se ofereceu, né? E ele é um sumo sacerdote muito superior e ele é uma oferta também muito superior. A gente já falou disso nos domingos anteriores. Cristo, ele é um sacerdote muito superior porque ele não tinha pecado, ele não precisava oferecer um sacrifício primeiro por si mesmo para se purificar e poder entrar no santuário e depois um sacrifício pelo povo. Ele ofereceu um sacrifício pelo povo porque ele é um sacerdote muitíssimo superior. E ele também é uma oferta, né? Seu próprio corpo na cruz foi uma oferta muito superior, porque ela não precisa ficar sendo repetida de novo, todos os dias, todos os anos. É um sacrifício de uma vez por todas. Então, essa é a função de Cristo como sacerdote. Ele oferece um sacrifício pelo povo e ele mesmo é o sacrifício. Agora, sobre intercessão. O versículo anterior àqueles que a gente leu diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, aí Cristo intercedendo por nós à direita do Pai. Tudo bem sobre o ofício sacerdotal? Ok, ofício real agora, ou de rei. Cristo exerce as funções de rei, dando oficiais, leis e disciplinas para o seu povo, para visivelmente o governar, corrigindo-os por causa de seus pecados, sustentando-os em todas as tentações e sofrimentos, e restringindo e vencendo todos os seus inimigos. Então isso aí que eu coloquei é um resumo lá a resposta é maior. Eu dei, nos 3 casos, eu dei uma resumida na resposta do nosso catecismo maior. Tem lá uma seção de perguntas, como é que Cristo exerce as funções de rei, e aí vem a resposta. Só tentar consertar esse
senão vai acabar a bateria e a gravação vai cortar. Vai ter jeito não. Ok, então o que faz um rei? O rei governa o seu povo, governa, sustenta e protege o seu povo. A gente pode resumir nessas 3 palavras aí. Então o rei, ele cuida, sustenta, protege, ele governa o seu povo. Então todas essas são palavras que descrevem bem a função de um rei, quando colocadas juntas. E Cristo também faz isso pelo seu povo, pela sua igreja. Cristo também nos protege, nos sustenta, ele nos corrige quando a gente erra, ele disciplina, ele nos governa de forma visível, não só espiritual, uma coisa subjetiva, mas Cristo governa inclusive fisicamente a sua igreja quando ele institui oficiais, quando no passado colocou apóstolos quando colocou no passado apóstolos, hoje quando ele coloca presbíteros, ministros, evangelistas, é uma maneira de Cristo governar a sua igreja. Então, Cristo governa a igreja por meio dos seus oficiais, não é uma coisa subjetiva, espiritual apenas, embora não deixe de existir esse aspecto espiritual, mas Cristo também governa de forma física e objetiva por meio dos seus oficiais. Então, quando a igreja se reúne, nós presbiterianos entendemos, quando a igreja é governada por presbíteros reunidos em concílio, quando o conselho se reúne, quando os pastores e presbíteros se reúnem num presbitério, eles estão governando a igreja em nome de Cristo, Então aí a ideia, eles estão governando a igreja em nome de Cristo, mas quem está governando a igreja é o próprio Cristo, Então, eu só fiquei confusa porque era Espírito Santo. Porque era a pessoa da Trindade, Aí podia estar meio que desmerecendo a obra dele, Mas a ideia não é que a gente desmerece a obra do pastor, do presbítero, é só que eles estão governando a igreja, É até por isso que a nossa igreja chama igreja presbiteriana. A gente entende que são os presbíteros que governam a igreja, no sentido humano, Mas por trás deles e acima deles está Cristo, Eles são um objeto, um instrumento, Eles são ferramenta nas mãos de Cristo para governar a sua igreja. Então, entenda, não é o presbítero que governa a igreja, Quando ele se reúne com os demais presbíteros, a ideia de um conselho. Um presbítero sozinho não faz nada e não governa a igreja. É quando se reúne em conselho, em concílios em geral, tanto presbitério, sínodo, Supremo Concílio. Então aí a gente entende que é Cristo governando a sua igreja por meio dos oficiais que foram eleitos pela própria igreja em assembleia. Então, entendo que quando Cristo coloca oficiais na igreja, quando ele manda fazer disciplina, quando ele diz lá, se o teu irmão pecar contra você, vai lá e chama a atenção dele, vai lá e fala com ele, você pecou contra mim, para você ganhar o seu irmão. Mas se ele não te ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas, vai lá e fala com ele. Se ele ainda não ouvir, leva à igreja, tem que ser disciplinado na igreja, tem que levar lá para o conselho, para aqueles que governam a igreja. E se ele ainda assim não te ouvir, expulsa, coloca para fora, que isso aí é joio. Então, isso aí é fermento ruim. Então, expulsa ele, expurga ele do meio de vocês. Então, quando Cristo institui disciplina, lá em Mateus 18, quando ele coloca oficiais sobre a igreja, é uma forma de Cristo governar visivelmente, a sua igreja. E ele também protege, ele também sustenta, ele também corrige quando a gente peca. Então, todas essas são formas de Cristo governar a sua igreja. E é claro, no sentido escatológico, final, Cristo tem destruído os nossos inimigos, um por um, ele vai estar colocando debaixo dos seus pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte, diz Paulo em 1 Coríntios. Então é a ideia de que Cristo está sentado à direita de Deus, mas ele está destruindo os nossos inimigos, de forma a intensificar o seu reino. E a gente ora por isso, a gente pede, venha o teu reino, a gente pede que os inimigos de Deus sejam destruídos, os principados e potestades sejam restringidos. Então tudo isso Cristo faz como rei. Deixa eu mostrar alguns versículos para vocês. Atos 18. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor, falando aí de Jesus, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tem muito povo nessa cidade. Então aí é Cristo se mostrando o protetor, o guardião da sua igreja. Ele protege, ele diz que a gente não precisa temer, que ele vai nos guardar, que vai nos proteger de todo mal. Então a ideia é Cristo como um rei, defendendo e protegendo a sua igreja.
Efésios 4, a instituição de oficiais, né? Ele, no contexto de Efésios 4, é Cristo, né? Está dizendo lá, quando Cristo subiu aos céus, ele deu dons aos homens, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando Jesus institui oficiais, lideranças na igreja, ele está fazendo isso para governar, para edificar, para fazer crescer a sua igreja. Ok, tudo bem sobre os 3 ofícios? Entenderam mesmo o que é o ofício de sacerdote, de profeta, sacerdote e rei? Qual a diferença entre essas 3 atribuições? Alguma dúvida antes de eu ver se vocês entenderam mesmo? Tem algum motivo para, assim, é claro que tem algum motivo para Cristo ter todos esses ofícios? Tipo, por que ele tem que ter todos eles? Ele poderia ter um ou outro? Entendi. Por que ele tem que ter todos? Tem algum motivo ou só porque... Bom, Cristo ele veio para ser o nosso Redentor de fato, né? A gente tinha no passado homens que antecederam Cristo no sentido de serem mediadores, né? De Deus escolher como mediadores entre ele e o seu povo, né? Como mediadores da aliança. Esses homens eles executaram alguns desses ofícios. Como eu falei, teve muitos casos inclusive de homens exercerem 2 desses ofícios, mas nunca 3, porque a obra deles era incompleta, né? Eles não faziam tudo que era necessário. Então, mesmo a gente pensa em Moisés, por exemplo. Moisés, ele intercedia pelo povo, Moisés ele recebia a revelação de Deus e dava ao povo, e ele governava o povo como rei, ele dirigia o povo, mas o trabalho dele era incompleto, evidência disso que ele não conseguia falar. Então Arão falava por ele, Arão exercia o ofício nem o ofício profético ele exercia direito, né? Ele precisava que Arão falasse por ele. E também Deus colocou Arão como sacerdote. Então a gente vê ali 2 homens que precisam dividir esses ofícios por não serem capazes de cumprir os 2. Mas o nosso Salvador, o nosso Redentor final e definitivo, Cristo, ele tinha toda a capacidade de exercer toda a tarefa, né? todo o trabalho, todo o penoso trabalho de ser o nosso mediador e de ser um redentor, né? Os outros não eram redentores, eles eram mediadores da aliança, mediadores do pacto, eram representantes de Deus, profetas, mensageiros de Deus, mas não redentores, né? Então Cristo veio para definitivamente nos governar. Todos os reis que vieram antes, eles eram imperfeitos, eles eram falhos, né? A gente até estava conversando outro dia sobre aquela mesma expectativa que eu tenho tentado mostrar para vocês, que existe no livro de Gênesis, de vir o filho da mulher que vai pisar a cabeça da serpente, e aí vem você fala, é esse, aí ele peca, aí você fala, não é esse, talvez o filho dele, aí vem o filho dele, você fala, agora é esse, ele vai e peca, aí você fala, puxa vida, tem que esperar mais uma geração. Essa mesma expectativa existia, a gente vê acontecendo no livro dos reis, lá 1º e 2º reis. A gente vê um rei se levantando, aí ele vai, o texto diz que ele faz o que era reto perante o Senhor, igual Davi, seu pai. Aí você fala, é esse vai reinar sobre Israel. Aí o sujeito vai lá e peca no final da vida, aí você fala, poxa, a vida não é esse. Aí vem um filho dele, faz o que era mal perante o Senhor, bagunça tudo que o pai tinha feito, acaba com o reino, aí você fala, eita. Aí vem um filho dele que serve o Senhor com fidelidade, você fala, é esse, mas aí ele peca de novo. Então existe essa mesma expectativa, ou essa mesma dinâmica no livro dos reis, porque já estava prometido, Deus prometeu a Davi lá em 2 Samuel 7, que ele, ou Salmo 89, né, são textos paralelos, que ele faria com que um filho de Davi se assentasse no trono para sempre, que o seu governo não teria fim, que o seu reinado não teria fim. E a gente fica esperando, e nunca chega, parece que nunca chega esse rei, né? Até que vem Cristo, e o profeta Isaías diz lá, o governo vai estar sobre os seus ombros, ele vai reger com um cetro de ferro as nações. Então daí a ideia de Cristo exercer plenamente todo o plano de salvação, todo o desígnio de Deus, tudo que Deus planejou para salvar o seu povo, que precisava ser dividido, porque os homens eram sempre imperfeitos e incapazes. Agora Cristo toma para si toda essa responsabilidade e ele cumpre cabalmente, perfeitamente.
E ele sozinho faz tudo, né? A ideia de que ele foi perfeitamente o nosso Redentor. E ele exerceu todo o trabalho de nos salvar, e a gente resume, né, uma forma de resumir, de estudar melhor a obra dele, a gente usa esses 3 ofícios, né, para tentar distinguir toda a obra dele, né, e tentar compreender. Mas então, respondendo em termos simples, qual o motivo para ele ter cumprido tudo? Não é bem um motivo, foi que ele conseguia cumprir tudo, diferente dos outros representantes, outros mediadores que Deus enviou, pensando em Noé, Abraão, Moisés, Davi. Todos esses homens, eles foram imperfeitos, né? Eles não conseguiam, não foram imperfeitos só por pecarem, também, mas por não conseguirem cumprir perfeitamente toda a sua tarefa, né? E não conseguiram cumprir tudo que era necessário para o povo. Davi, ele podia ser o rei, profeta do povo, mas ele não oferecia sacrifício. Era Samuel quem fazia isso, era Natã quem fazia isso. Precisou de Natã chegar lá e falar: tu és um homem, tu que pecaste, né? Então eram homens imperfeitos que não tinham a capacidade de cumprir toda a obra, né? Em extensão, tudo que era necessário para salvar o povo. Mas Cristo sim conseguiu fazer tudo isso. Então ele arroga para si, pega para si a prerrogativa de fazer tudo isso porque ele consegue, e de fato conseguiu. Então eu diria que é esse o motivo, digamos assim, é porque ele consegue fazer isso, e ele faz perfeitamente tudo isso, coisa que os anteriores não conseguiram fazer. E quando Jesus cura, assim, a gente vê os evangelhos dele curando, ele está exercendo algum desses ofícios ou foi só para mostrar o reino de Deus? Só para mostrar o quê? O reino de Deus, que ele era... Boa pergunta, nunca tinha pensado nisso. Obviamente para manifestar o reino, né? Ele diz claramente isso. Mas se a gente pode colocar curar em um desses 3 ofícios, Acho que não, né? isso é que a gente vê profeta curando. No eu Antigo Testamento a gente vê profeta curando, mas eu pelo menos não consigo me lembrar de nenhum rei curando. Então eu diria que poderia ser no ofício sacerdotal, né? Porque envolve inclusive intercessão. O profeta não cura, ou envolve intercessão para sacerdote, né? Mas não estou me lembrando de nenhum sacerdote curando no Antigo Testamento. Eu lembro de profetas curando, né? Profeta ressuscitando morto, mas apenas profeta. Então acho que eu diria que é um ofício. Não sei se dá para incluir em algum ofício. O de Jesus era a forma das pessoas chamarem as pessoas. Ele curava quantos iam até ele, mas nem todos ele curava. Por exemplo, quantas mulheres de filhos de sangue tinha naquela época? Não era só aquela mulher, mas ela foi até ele. Envolvia fé, né? Tanto que em muitos desses casos Jesus falou: vai em paz, a tua fé te salvou. E existia um processo, né? Porque existia uma profecia de Isaías sobre Jesus, ele ser o Messias, o Santo de Deus, que chamamos de Santo de Deus, que os coxos andariam, que os cegos veriam, que os mudos, né, falariam, e que os mortos ressuscitariam, e que o Evangelho seria pregado, anunciado aos pobres. É a resposta que deu aos discípulos de João Batista, que foi perguntar a ele se ele era realmente o Cristo. Sim. Precisava buscar. Então ele cita Isaías. Jesus nem cumpria aquela aula passada, ele cumpria todo tudo estava sobre ele. Então a questão da cura, principalmente no primórdio da igreja, era para poder propagar o nome dele mesmo, o Senhor, o Rei, o filho de Davi, e é uma linguagem totalmente usada pelos profetas e principalmente pelo povo de Israel. É por isso que ele disse: olha, não é lícito lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Quer dizer, porque ele estava ali para cumprir dentro de Israel, para o povo de Israel. Então a cura é mais um complemento do cumprimento das profecias. E Jesus veio cumprir tanto a lei quanto tudo que estava sobre ele, da época da lei e também dos profetas. Então por isso que a lei e os profetas profetizaram sobre ele até João. Sim. E consegui, juntando o que ele falou, consegui formular a resposta aqui. Então eu diria que é ofício profético mesmo. E por quê? Primeiro porque, como eu disse, eu só consegui lembrar de profetas curando. E aí quando o Dr. Niel falou, eu pensei no objetivo e na função do milagre, e aí encaixou aqui. O que é um milagre? Para que é um milagre?
é para atestar a autoridade do profeta. É para dizer que o profeta ele realmente vem de Deus. Então, essa é isso. Então, por que Jesus fez milagres? Sim, para cumprir as profecias, mas também, aliado a isso, dizer que ele tinha autoridade, porque ele falava em nome de Deus. A gente pode pensar no primeiro profeta que recebeu milagres, ou o primeiro profeta que recebeu a capacidade, digamos assim, não capacidade porque ele não fazia por si mesmo, mas que recebeu uma missão e milagres atrelados a isso. Moisés, né? Moisés teve a revelação de Deus lá na sarça, e ele disse, mas como é que o povo vai saber que o Senhor me enviou? Aí ele disse, faça 2 milagres, e Deus deu para ele a condição de fazer 2 milagres, que era de jogar lá o bastão no chão e ele virar uma serpente, e ele fazer lá alguma coisa, de tocar no peito e a mão dele ficar leprosa, ele toca de novo, cura a mão. Então esses 2 milagres, eles serviram para que o povo tivesse a certeza de que Moisés tinha realmente sido enviado por Deus, e que o que ele falava, a profecia que ele anunciava, era realmente a palavra de Deus. Então quando Moisés e os demais profetas operavam milagres, curas e ressurreição inclusive, eles estavam atestando que eles falavam em nome de Deus, e que Deus era poderoso para agir por meio deles, como mensageiros, como profetas. E Cristo faz milagres por esse mesmo motivo, cumprir as profecias, claro, que diziam que ele ia fazer milagres, mas também para atestar a sua mensagem, para dizer, olha, eu sou o Filho de Deus mesmo, olha só o que eu faço. Tanto que essa foi a reação de muita gente, né? Muita gente falou para ele, Nicodemos falou para ele, a gente sabe que tu és mestre, sim, incomparável, porque se não vier da parte, quem não vem da parte de Deus não consegue fazer as coisas que o Senhor faz. Então era uma expressão de que ele realmente era um profeta de Deus. Então se fosse para enquadrar, eu nunca tinha pensado nisso, mas se fosse para enquadrar a cura e os milagres em algum ofício, eu diria que é no ofício profético, com o objetivo de manifestar o reino, claro, mas encaixaria no ofício profético, porque as curas e milagres que ele operava era para atestar a sua autoridade, como vindo de Deus, como falando da parte do Pai. Acho que é isso. Vocês não creem em mim? Creio no mesmo milagre, nas minhas obras, né? Sim. Não tem como vocês descreverem das obras, porque a palavra fala dela, atesta ela. Sim. É no meio dele. Esse é o ponto, ó. Eu consigo multiplicar comida, curar cego de nascença. Se vocês não acreditam na minha palavra, né? Vejam que isso aqui é uma evidência de que é verdade, gente. Creiam nisso. Então essa é a ideia. Vocês são ensinadores, vocês são mestres. Isso, e não entendem essas coisas. Então, exatamente. Eu acho que a cura, então, se a gente fosse enquadrar, eu diria que é no ofício profético por isso, porque é para testar a mensagem profética dele. Esse é o ponto. Ok? Vamos fazer o exercício agora? Tudo bem? Tá, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todo mundo está com Bíblia aí? Todo mundo pode ler um versículo desses? Ok, então eu vou dar um para cada um. Começando aqui pelo Nilson, Salmo 2, versículo 9. Otoniel, João 1, versículo 18. Aparecida, João 15, versículo 15. Edilane, Romanos 8, versículo 34. O senhor João tá de óculos hoje? Consegue ler? A visão tá ruim, né? Tudo bem. Então, Daniele, 1 Coríntios 15, 24 e 25. Diogo, Efésios 4, 11 e 12. Mael, Hebreus 1, versículos 1 e 2. Maria, Hebreus 7, versículo 25. Larissa, Hebreus 9, versículo 14, e eu vou ler Apocalipse 3, versículo 19. Então, tempo aí. No seu, eu acho que é João 1,18. Isso. Ninguém nunca viu a Deus. Todo mundo achou? Vamos começar pelo Nilson aqui então. Vamos lá, Salmo 2, verso 9, pode ler. A vara de ferro retirás e despedaçarás, como um vaso de ouro. Isso, que ofício é esse de Cristo? O que vocês acham? O senhor pode ler de novo? A vara de ferro a retirás e despedaçarás como um vaso de ouro. De rei.
Rei, isso mesmo, com o cetro de ferro vai reger. Então a ideia de reger, comandar, é algo que um rei faz, até cetro, né? A gente costuma ver lá, sei lá, a coroa britânica. A coroa, eles têm lá um pauzinho, com aquela vara de ouro lá, chamado de cetro, né? Que o rei bate aquilo no chão e é tipo assim, ó, silêncio que agora eu que falo, né? E só pode falar para quem o rei aponta o cetro. A ideia é de governar, de reger. Pode passar o slide aí, que aí vai aparecer a... João 1,18 escreve assim, ninguém nunca viu Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai o revelou. Isso. Que ofício é esse? Aí profético. Isso. Porque ninguém conhece a Deus, senão aquele que está no seio do Pai. Quem é? Jesus falando de si mesmo. E eu revelo o Pai, eu revelo a Deus, profeta. Tudo bem, é isso mesmo. Mas aí você viu que passando vai aparecer a resposta, né? Tá. Agora, acho que a parecida foi com João 15, pode ler. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, tenho-vos dado a conhecer. Isso, que ofício é esse? Profeta, porque Cristo dá a conhecer ao seu povo, né? Ele revela o Pai, ele dá a conhecer tudo que o Pai fala com ele, ele comunica ao povo. Agora Romanos 8,34. Quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, ou qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Isso. Então Cristo intercede por nós. Que ofício é esse? Sacerdote. Muito bem, vocês estão indo bem, né? Agora, 1 Coríntios. Aí estou colocando a letra ali, a primeira letra, né? De rei, profeta ou sacerdote. 1 Coríntios 15. Acho que foi a Daniela que ficou com esse texto. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, sem contudo potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Esse é fácil, né? Esse até falou que ele reine. Então é esse mesmo, é rei. Agora, Efésios 4. E ele mesmo concedeu uns para os apóstolos, outros para os profetas, outros para os evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do povo de Cristo. Isso, qual ofício que é esse aí? Rei, né? Porque ele governa a igreja por meio de oficiais. Lembra, Cristo ele governa a igreja de forma visível também, por meio desses oficiais. Passado profetas e apóstolos, hoje pastores, mestres, presbíteros. Isso governa a igreja como rei através desses oficiais. Agora, Hebreus 1, versículos 1 e 2. Deus, a glória, falou muitas vezes aos pais, Deus, profetas, esta luta, nesses últimos dias, Deus falou alguém instituiu em meio de todas as coisas. Deus volta a Isso, então a ideia é de que no passado Deus falou aos pais pelos profetas e hoje ele nos tem falado pelo Filho, que é uma referência a que ofício? Se parar aí, ele profeta. Eu repeti porque eu quis parar aí. Se continuar aí, ele Aí inclui outras coisas, né? Mas aqui eu até repeti o versículo que eu quis parar aí. A sua palavra, todos Aí. o versículo completo, ele é rei, sacerdote. Isso, então até o versículo, até a parte A do versículo 2. Então aí é profético, né? Deus falou no passado pelos profetas e agora ele tem nos falado pelo Filho. A ideia de Cristo ser o grande e último profeta de Deus. Tinha até lá a profecia de Deus fez a Moisés, olha, eu vou levantar um profeta semelhante a ti. Então a ideia de Cristo ser um profeta mesmo de Deus. Ok, agora pode passar a EP de profeta. Agora Maria, Hebreus 7, 25. Por isso também ele pode salvar unicamente os que por eles chegam a Deus, devendo sempre para interceder por eles. Isso, qual ofício que é esse?
Sacerdote, que intercede pelo povo, veio interceder por nós. Agora, Hebreus 9,14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Amém. Qual que é esse ofício? Sacerdote, porque ele oferece a si mesmo, né, como oferta. E agora o último aí, Apocalipse 3,19, diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e te arrependes. Qual ofício é esse? Rei, isso mesmo, eu repreendo e disciplino. É um rei que faz isso, ele repreende e disciplina o seu povo. Então é isso aí, gente. Então nós aí fizemos um exercício para conseguir identificar os ofícios de Cristo, e também foi bom para a gente ver vários textos que falam desses ofícios. Podia pegar mais. Pegar mais, né? Gostou, né? Tudo bem, gente? Alguma dúvida sobre isso? Sobre o capítulo 8? Senão a gente vai encerrar e ir para o 9. Pode falar. Os três ofícios de Cristo diferenciam da condição de Cristo ser juiz, por exemplo, ou quando Jesus for julgar, ser juiz. Não podemos falar que é um ofício de juiz, não podemos falar o rei que vai julgar. Seria dentro do ofício do rei que vai fazer o papel de juiz? Olha, sistematicamente, se a gente for, tipo assim, não é que não possa dizer, porque o rei, no passado, ele era o juiz, né? No passado, nos tempos da antiguidade, no Antigo Testamento, não tinha um juiz. Isso foi, se não me engano, isso é mais cultura grego-romana. Então, no Novo Testamento, a gente já vê a figura de um juiz. Mas no passado, o rei era aquele que executava juízo. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que sim, que o julgamento, ele é uma parte, faz parte de ser rei. Faz parte de ser rei. Só que quando a gente fala dos três ofícios de Cristo, né, e aí é só um detalhe técnico de sistemática mesmo. Quando a gente fala de três ofícios, a gente está falando da obra dele de redenção. E a obra de redenção, ela começou com o ministério terreno e ela continua aqui, continua com ele à direita do Pai, mas ela vai terminar quando ele voltar. Então, nesse sentido, o seu ato de julgar vivos e mortos, ele já é, digamos assim, a parte desses três ofícios, porque os três ofícios são a obra de redenção. Quando ele vier fisicamente, ele não vai vir como um redentor, ele vai vir como um juiz, digamos assim. Nós tínhamos sempre uma dúvida em relação ao juizado, né? Por causa dos juízes, né? Da era dos juízes. E quando Samuel pegou dois ofícios de Cristo ali, e mais o de juiz, aí tinha pessoas que têm tendência a tentar colocar o ofício de juiz do Samuel, né? Uma figura de juiz de Cristo, mas dentro do reino. Que acredita que ele era uma figura, Samuel é uma figura do Cristo, né? Até uma tipologia. Sim. Mas eu sempre fico, o que me implica é a obra da salvação, a obra da redenção, sim, os três ofícios de Cristo. Mas as demais funções de Cristo não cabem na obra da redenção, não é cumprimento da obra da redenção, é fora da obra da redenção. Eu diria, quando você fala outras funções, é especificamente de juiz, né? Eu diria que sim, porque, por exemplo, no Evangelho de João é dito que Cristo não veio para julgar, mas para salvar, se referindo à sua obra de redenção, né? Mas, sim, mas, tá. Ok. Não está na redenção, está fora. É que a função de servo ali, eu acho que ela tá tão atrelada a um sacerdote, aquele que carrega sobre si as dores do povo, que eu não conseguiria separar. É igual a questão de juiz. Quando a gente pensa nos juízes do Antigo Testamento, eram reis não coroados, porque o juiz naquele tempo, ele não era um juiz tipo Moisés que sentava lá e julgava a causa do povo. Ele era um juiz nesse sentido também, mas era mais um juiz militar do que tudo. Era um sujeito que, quando invadia a fronteira, ele pegava na espada para guerrear. O que é isso senão um rei, né? Era mais um general, digamos assim,
Entendeu? Não era um juiz tipo sentar na cadeira com um martelinho. Ele fazia isso também, mas era uma coisa muito militar, né? Muito general. Mas eu não posso então pegar a parte do juiz de Deus, de Jesus, e colocá-la no reino? Eu acho que, como eu disse, eu acho que pode, porque faz parte de ser um rei julgar, mas eu acho que quando a gente fala do juízo vindouro, do último dia, do juízo final, já vai ser ali a parte da obra de redenção, no sentido de que vai ser uma outra obra de Cristo, porque ele, no primeiro momento, ele não veio para julgar, ele veio para salvar, mas Deus o constituiu juiz de vivos e de mortos, e ele há de vir para fazer isso, para julgar. E naquele dia, e ele sempre que Jesus fala disso, ele joga para o futuro. Isso não tem nada a ver com os ofícios dele da redenção. Eu diria que sistematicamente eu separaria. Não é que não faz parte, não tem a ver, porque como um rei ele julga sim, mas enquanto obra, enquanto separar, assim, tentar colocar em tabelinhas, eu colocaria em uma outra tabela, digamos assim, em uma outra categoria, porque sempre que Cristo fala disso, ele joga para o futuro e ele joga como algo que ele ainda não vai fazer. É tipo assim, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Quando eu voltar, quando eu vier, aí eu vou separar o joio do trigo, aí eu vou separar os bodes dos carneiros, os bodes das ovelhas. Então ele sempre joga isso para o futuro como algo que ele ainda não estava fazendo, como algo que ele ainda ia fazer. Então acho que por isso eu colocaria, não porque juiz não tem nada a ver com o rei, como eu estou dizendo, tem tudo a ver, porque no Antigo Testamento o rei era juiz e o juiz era rei, mas não está atrelado, mas como obra de Cristo eu colocaria depois, porque os 3 ofícios se tratam da obra dele como mediador e como redentor. Quando ele voltar, aí ele já vai exercer o papel de juiz, né? Tanto que esse juízo, ele não vai se dar para os crentes, ele não vai se dar para os eleitos. Cristo não vai vir para julgar os eleitos, ele vai vir para julgar os réprobos, os ímpios. Então não tem a ver com obra de redenção nesse sentido, né? Porque nem é uma obra que ele vai fazer com os eleitos, ele vai fazer com os ímpios. Então por isso eu diria que está separado, mas não é um negócio que não tem nada a ver não. E como eu disse, no Antigo Testamento o rei era juiz, e até os que a gente chama de juízes, na prática eles eram reis não coroados, né? Aí fica a gosto do pessoal. Acho que eu diria que fica a gosto. Tipo assim, depende do critério. Quando a gente fala de teologia sistemática, né, a ideia de sistemática é de criar um sistema, de fazer as coisas divididinha, e a gente vai ter muito disso, de cada um faz de um jeito, e não quer dizer que o outro é errado, ele só fez de um jeito diferente, né? É igual eu estava explicando quando a gente falou sobre os pactos, né? Eu falei, olha, até foi uma coisa que eu falei respondendo uma pergunta da Larissa, eu falei, olha, a confissão ela fala apenas de 2 pactos, pacto de obras e pacto da graça. Alguns teólogos reformados, eles falam de um 3º pacto, chamado de pacto da redenção, que Deus fez com Cristo apenas na eternidade, que os eleitos não estão incluídos nesse pacto, que foi um pacto, foi um acordo assim, olha, você vai lá, vai obedecer toda a lei e vai se tornar, para poder se tornar um salvador. Então esse é um pacto da redenção, e aí o pacto da graça seria o pacto que é feito com os eleitos, para que os eleitos creiam na obra de Cristo. Então, como eu disse, não é que está errado, só não é o jeito que a confissão faz. E como a gente está estudando a confissão, eu me foquei em falar de 2 pactos, mas muitos teólogos reformados falaram de um 3º pacto, e não é que está errado, só é um jeito diferente. Eu diria que é tão bíblico quanto, só é um jeito diferente de fazer divisões para a gente poder estudar melhor. Porque o que é a teologia sistemática? É a gente tentar pegar o conteúdo da Bíblia e encaixar em categorias, em sistemas, em tabelas, em classificações, para a gente conseguir estudar melhor a Escritura a partir de assuntos, a partir de temas, em vez de estudar ela de forma linear, né, como a teologia bíblica já procura mais. Então, não é que... A gente vai ver muito disso na teologia sistemática, não é que um está errado ou outro está certo. São só jeitos diferentes de fazer. Você vai pegar lá 2 autores que concordam com tudo, o conteúdo deles é igualzinho, eles só criam capítulos diferentes no livro deles. Então tem muito disso, né, quando a gente fala de teologia sistemática. Então, como eu estou dizendo, não é que está errado falar que Cristo julgar faz parte do ofício real. Eu só não colocaria na mesma casinha por esses motivos que eu falei, mas não é que está errado, eu acho que tem tudo a ver, inclusive porque no Antigo Testamento rei e juiz são funções inseparáveis, né?
Esses dois ofícios não existem em pessoas diferentes no Antigo Testamento. Não tem uma pessoa que julga e a outra pessoa que governa, né? Então, por isso eu diria que são coisas inseparáveis, sim, que uma está atrelada à outra. Pastor, o próprio Jesus foi julgado pelo rei, foi condenado pelo rei. O rei que decidiu que ia por ele. Agora, só que eu acho que o Salmo não irá, meu modo de pensar, não irá juízo, pensando em um texto bíblico. Nós vimos aí quando foi apedrejado, ele via Jesus sentado à espera dele, esperando por ele. Quer dizer, eu acho que Deus vai acolher o salvo, não vai julgar o salvo. Eles não vão passar por juízo. Exatamente. Quando você cai naquele texto, você diz, Deus não fiz isso, a palavra de Deus não nos conhecia. Então, esse texto vai pensar que Deus não serve. Os salvos, os escolhidos. Não, mas é isso mesmo. Jesus diz expressamente isso, se não me engano, é João 5. Ele diz: todo que crê em mim não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Eu acho que é João 5 que ele fala exatamente essas palavras. Então, esse é um motivo para eu não colocar na mesma categoria. Ele não vai, é porque ele não vai passar por juízo, né? Então, Jesus já passou pelo nosso juízo, né? Já foi julgado em nosso lugar. Então, esse é o ponto, né? Por isso que eu até diria que é uma coisa à parte, porque os 3 ofícios são uma obra que ele faz em favor dos eleitos. A obra de julgar vivos e mortos é algo que ele vai fazer com os réprobos, né? É porque os eleitos eles não vão passar mesmo pelo juízo, porque Cristo já sofreu todo o julgamento por eles, né? Então, mas é exatamente isso que o senhor falou, não vai passar em juízo, não. Quando você vai lá para o ladrão na cruz, todos dois eram ladrão. Sim. Alguém revivido ou não, ele disse assim, eu te digo hoje mesmo, que estarás comigo no paraíso. Quer dizer, ele não ia passar por um processo de julgamento para entrar no paraíso. Ou plano assim, o que Jesus falou. Então, a gente fica muito seguro de que nós não teremos julgamento. Isso traz uma tranquilidade muito grande, né? E isso, gente, algumas igrejas alguns pregadores colocam tanto terror e dizem assim: ó, seus pecados vão passar no telão, hein? Vai começar a passar na frente de todo mundo, tudo que você fez. E essa é uma ideia antibíblica, né? Isso vai deixar de ser revelado. Seus pecados ocultos que você fez lá no escurinho, vão mostrar tudo na frente de todo mundo. Tem gente que fala isso para aterrorizar o crente. Tipo assim, pode até ser feito com a boa intenção de fazer o sujeito consertar a vida dele, mas é completamente antibíblico, né? A Escritura nos dá uma tranquilidade tão grande que nós não vamos passar por juízo, e o cara tá lá dizendo que você vai passar sim por juízo e pronto. Os sensacionalistas, eles pregam sobre os juízos dos salvos, julgamento dos salvos. Então, 7 anos, eles falam 7 anos, a última semana de Daniel, depois estuda, e prega e põe. Durante 7 anos vai estar lavando a roupa suja. Fala que eles vão estar com roupa branca lá, porque vocês não viram o que aconteceu para chegar nessa roupa branca, né? Lá, 7 anos, na boa da igreja, aí o pecado de todo mundo, muda paciência, vai estar lá, vai haver muita lágrima, aí eles vão enxugar a lágrima. Ixi, aí é muita Você viu coisa. os episódios de pregar? Você tem essa? Coitado, é muito terror. Coitado, é muito terror que eles colocam sobre si mesmo e sobre outros, né? A maioria são os sensacionalistas. Quem?